Boa tarde, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe. Eu gostaria de convidá-los a subscrever nesse canal. Se gostar dos vídeos, deixe o like, no joinha. Suporte esse canal com as doações. Ative as notificações no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Vamos recomeçar. Se quiser, deixe um comentário, faça sua pergunta. Em outras palavras, o conselheiro do príncipe, aquele que sabe o que é preciso fazer hoje, aqui o confidente da providência, aquele sabe qual será o futuro numa data indeterminada, mas ignora o caminho que leva ao fim da pré-história. Tenhamos necessidade do sociólogo e do político entre o acontecimento que põe à prova o homem de ação e o salto qualitativo, ou a conversão que o profeta concebe. Situa-se o estudo objetivo dos sistemas, das irregularidades, das tendências graves, das extrapolações prováveis. O especialista em futurologia parece-me inclinado a rejeitar a dupla paternidade de Maquiavel e de Marx. Põe entre parênteses os acidentes que perturbam a vida das cidades. Mesmo a crise mundial dos anos 30 deixa um rastro quase imperceptível na linha do progresso a longo prazo. Do PNB, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, elimina igualmente por hipótese não enquanto impossíveis, mas enquanto imprevisíveis e quase impensáveis. Os saltos qualitativos que assinalariam uma ruptura radical entre o antes e o depois, entre a história do passado e a história do amanhã. Ou talvez fosse preciso dizer que este salto qualitativo se produz a cada dia, na medida em que o desenvolvimento das forças produtivas contribui para esse milagre que se torna invisível de tão evidente. O homem trabalha cada vez menos e produz cada vez mais. Os hippies nos oferecem uma primeira imagem, entre as muitas imagens possíveis, do homem enfim liberado da milenar maldição do trabalho. Deixemos que o futurólogo festeje em paz a serenidade, privilégio equívoco de todos aqueles que se elevam muito acima da humanidade presente que sofre, ainda tão liberada do trabalho e da violência. Coloquemos a nossa segunda pergunta e voltemos aos discípulos dos nossos mestres. Merecem eles o opróbrio dos moralistas? Governa a Florentina, segundo a expressão corrente, há alguns séculos. Quem pôs a fé a serviço da política? Quem manipulou as massas? Quem trama na sombra a derrubada do número 1? Quem ensina a massa a queimar de hoje para amanhã o que adorou? Quem despreza o império das leis e só conhece a moral do princípio coletivo, também ele subtraído, pela grandeza de sua missão, aos escrúpulos das almas fracas. Maquiavel nunca aprovou essas práticas, mas tampouco os condenou explicitamente. Il faut ce qu'il faut. Como impedir que o homem de ação empregue meios eficazes? E como negar em que certas ocasiões a eficácia exige meios moralmente detestáveis? Nós nos cansamos de interrogar Maquiavel, porque foi até o fim de uma insolúvel contradição. Proibir aos políticos os instrumentos do êxito é impossível sem uma espécie não de hipocrisia, mas de absurdo. E permitir-lhes o uso de meios em si execráveis não é mais satisfatório. Não há saída, a política deve aceitar o lado trágico da sua condição. Ainda resta tudo a fazer para evitar as situações extremas, que não deixem outra escolha, a não ser entre dois tipos de insucesso: vencer perdendo as razões para vencer ou renunciar à vitória, esperando salvar a alma. Ora, Maquiavel, enquanto doutrinário da política desejável, senão enquanto teórico da política real, quer reduzir a frequência das situações que só admitem saída do maquiavelismo, no sentido vulgar e pejorativo do termo, para fundar um Estado, para restaurar um regime corrupto, para dar uma constituição a um povo em decadência. As medidas extremas revelam-se inevitáveis, mas o ideal permanece sendo a república, a lei, um pouco valoroso, o tumulto da praça pública, já que acredita que nenhum homem seja capaz de não abusar do poder absoluto. Recomenda, como os liberais, que se impeça o poder pelo poder e se prefira a imperfeição e a instabilidade dos regimes, que vivem de lutas abertas, à enganosa ordem da tirania, de um só ou de alguns. Num século
que quanto sangue foi derramado por parte daqueles que esperavam demais da política e da humanidade. Os maquiavelanos aparecem talvez como defensores da liberdade. O pessimismo protege das ilusões e não deste profeta sem ilusões. Ao mesmo tempo, por uma lógica reviravolta, é o marxista que se torna o testemunho do maquiavelismo, injustamente atribuído a Maquiavel. Confiar num príncipe coletivo significa dar plenos poderes a um César Borgia que gozaria ademais da boa consciência inseparável da convicção de servir a humanidade. A liberdade floresce nas zonas temperadas, não resiste à fé ardente dos profetas das massas. É preciso dizer que Marx, e não mais Maquiavel, torna-se o autor maldito. Os maquiavelianos, nos tempos de Stalin, ensinaram não convencer e não convencerão. Não que estejam inteiramente errados. Quem quer fazer o papel de anjo, faz o papel de animal. Quem quer mudar o curso das coisas humanas, mostra-se não raro e piedoso, mas próximo dos tiranos do passado, que do homem artesão de sua própria sorte, com quem são os pensadores do silêncio das bibliotecas. Mas não esqueçamos que os pessimistas também se resignam com o justificável, que às vezes protege as sociedades contra o fascínio das paixões vãs, mas raramente os privilegiados contra as tentações do conservadorismo. É perigoso dar ao homem uma ideia alta demais de seu possível destino. Não é menos perigoso convencê-los de sua dignidade e de sua impotência. Entre Maquiavel, observador sem ilusões, e Marx, o profeta, é melhor não escolher e deixar que continue um diálogo inesgotável e indefinido. Diálogo do nosso século, mas também diálogo de todos os séculos. Marx representa o profeta do nosso tempo, um tempo em que a economia, as forças produtivas, assumem o aspecto da fatalidade. Maquiavel permanece nosso contemporâneo, menos pelo seu ensinamento do que por interrogação que não admite respostas. Quem devemos admirar mais? Aquele que prefere a salvação da cidade à da sua alma ou aquele que um dia exclama: Ihr seid ich kann nicht anders. Pessoalmente, escolho sem dificuldades, mas paguei o preço e recebi a recompensa. Não atravesso o limite da ação política e permaneço não como o povo da Romanha, satisfeito e estarrecido, mas como todos os que especulam sobre ações sem agir, frustrado, talvez secretamente satisfeito.